Paul Washer, eu sempre replico isso em quase todas as minhas mensagens. Paul Washer afirmou que o falso profeta é o castigo de Deus ao falso cristão. Só existe falsa comida porque existe falso crente. Só existe falsa pregação porque existe falso irmão. Então, púlpito mente para a plateia. Quem está ouvindo o culto está mentindo para Deus, quem está pregando está mentindo para Deus, e ambos se querem, se gostam e se complementam. Porque se a pregação me confronta, eu tenho que mudar. Se eu mudo, o pregador muda. Se o pregador não muda e o povo não muda, ninguém muda e todo mundo disfarça de segunda a sábado que está tudo bem, mas não está tudo bem. Paz e graça a todos inscritos aqui no canal do Presbítero Pedrosa. Eu sou a Voz Apologética, e no vídeo de hoje falarei um pouco sobre a teologia do cair no espírito. Não somente isso, mas estarei mostrando como o evangelho tem se distanciado das suas origens, dando lugar a um outro evangelho que Cristo nunca pregou, e nenhum dos seus apóstolos ensinaram, um evangelho mutilado, distorcido e mundanizado, manipulado para satisfazer os desejos de corações corrompidos, de pessoas que não provaram ainda o verdadeiro nascimento, produzido pelo Espírito Santo através da Palavra de Deus. Então se segure aí onde você estiver, aperte o cinto, porque o vídeo de hoje promete. Meu objetivo aqui é tentar refutar esse tipo de evangelho que está sendo pregado dentro do cristianismo. A grande pergunta é: a teologia de cair no espírito é bíblica? Vamos para a minha introdução. Are you ready, guys? Fire! Take it! Pick him up! Pick him up! Yeah! Take it! Take it! Take it! Take it! Join hands quick. Join hands, I said quick. A ideia de cair no espírito é quando um pastor impõe as mãos sobre alguém e essa pessoa cai no chão, supostamente dominada pelo poder do espírito. Os que praticam cair no espírito usam passagens bíblicas que falam de pessoas tornando-se como morto, Apocalipse 1:17, ou caindo sobre o próprio rosto, Ezequiel 1:28, Daniel 8:17-18, Daniel 10:7-9. No entanto, há vários contrastes entre os exemplos bíblicos de cair sobre o próprio rosto e a prática de cair no espírito. Primeiro, biblicamente falando, cair no chão era o resultado da reação de uma pessoa ao que tinha visto em uma visão, quando ia muito além de acontecimentos comuns, tal como a transfiguração de Cristo, Mateus 17:6. Na prática não bíblica de cair no espírito, essa pessoa responde ao toque de uma outra pessoa ou ao movimento do braço do pastor. Segundo, os exemplos bíblicos foram bem raros, de tal forma que aconteciam apenas nas vidas de uns poucos. No fenômeno de cair no espírito, cair no chão é um evento semanal naquelas igrejas, e essa experiência acontece com muitos. Terceiro, nos exemplos bíblicos, as pessoas caíam sobre o próprio rosto, quando maravilhadas pelo que viam ou por quem viam. Na farsa de cair no espírito, elas caem para trás, ou em resposta ao movimento do braço do orador, ou como resultado do toque de um líder da igreja, ou empurrão, em alguns casos. O cair no espírito é um ato falso. Muitas pessoas sentem uma energia ou uma força que as leva a cair para trás. No entanto, não achamos nenhuma base bíblica para esse conceito. Sim, talvez haja uma energia ou força envolvida, mas se esse for o caso, não vem de Deus e não é o resultado do trabalho do Espírito Santo. Pular, correr, rodar, girar e gritar são manifestações do Espírito Santo? Em relação a experiências espirituais, quando lemos as Escrituras, descobrimos que há pelo menos 3 coisas diferentes que precisam ser compreendidas. As manifestações do Espírito estão listadas em 1 Coríntios 12 e são 9. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curas, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e a capacidade de interpretá-las. 1 Coríntios 12, 7 e 10. Cada uma destas manifestações ou dons do Espírito são distribuídas como lhe apraz, ou seja, como o Espírito Santo quer. 1 Coríntios 12 e 11. Além disso,
Paulo também diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um sempre visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12:7. As reações humanas são variadas e dependem exclusivamente do temperamento e comportamento de cada um. Alguns sentem vontade de pular, enquanto outros preferem deitar no chão. Alguns sentem vontade de correr, rodar, marchar, girar, enquanto outros não param de gargalhar ou gritar. A reação do homem a uma experiência espiritual não é exatamente a mesma coisa que uma manifestação do Espírito Santo. Melhor dizendo, não é o Espírito Santo que faz isto com as pessoas, ainda que pudéssemos dizer que as próprias pessoas é que fazem isso no Espírito Santo. O Espírito Santo pode até ter tocado profundamente o coração de alguém, mas a forma como a pessoa reage àquela experiência espiritual não é uma coisa que esteja sendo feita pelo Espírito Santo. Na maioria das vezes são obras da carne e emoções humanas sem nenhuma base bíblica. Isso não é a autoridade do Espírito Santo, e nem prova que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Um pouco de boa vontade em examinar as Escrituras não é difícil de entender que não são manifestações do Espírito Santo. Eu acredito que uma pessoa possa ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo, porém nada fora das Escrituras Sagradas. As intervenções divinas, por sua vez, são as ocasiões em que Deus, pela sua soberania e vontade própria, de acordo com seus planos, intervém no curso normal das coisas. Não há participação humana, ninguém tem que receber nada pela fé ou coisa parecida, Deus simplesmente age. Um exemplo típico disto se encontra no Evangelho de Lucas, quando um anjo do Senhor disse a Zacarias, pai de João Batista, que ele ficaria mudo, não conseguiria falar, até ao dia em que certas coisas tivessem acontecido. Zacarias não precisou se render ao Espírito, para dar lugar à ação de Deus. Zacarias não precisou receber pela fé. Era uma intervenção divina no curso normal das coisas. Tem muitos outros exemplos bíblicos de intervenções divinas. Em 1 Coríntios 14, Paulo dá diversas instruções aos irmãos sobre como devem se comportar em cultos públicos. Ele diz que os próprios irmãos devem progredir para a edificação da igreja. Versículo 2. Diz que aquele que fala outra língua deve orar para que a possa interpretar. Versículo 13. Diz que o crente deve orar em espírito, e também orar com a mente, cantar com o espírito, e também cantar com a mente. Versículo 15. Paulo mesmo diz que prefere falar na igreja 5 palavras com o seu entendimento para poder instruir outros. Versículo 19. Ele inclusive diz que os irmãos não devem ser meninos no juízo. Versículo 20. Entendemos então que, ao falar sobre o que fazer ou não num culto público, Paulo diz que todas as coisas que forem feitas devem ser feitas de uma forma que traga edificação. Versículo 26. Outras instruções também são dadas ao longo do capítulo 14, mas a essência da mensagem é que tudo seja feito com decência e ordem, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículos 33 e 40. O que isso nos ensina é que temos sim o controle sobre nossa participação nas coisas de Deus durante um culto, e devemos progredir para não causar confusão e também para promover a edificação. A essência do que é ensinado em 1 Coríntios 14 é que podemos e devemos usar nosso juízo com entendimento, e assim aprender a viver experiências durante o culto a Deus. Esse tipo de culto, que na verdade não é culto, e sim circo, bagunça, desordem e egocentrismo, e que nunca fez parte do verdadeiro culto cristão. Esse suposto culto nunca foi visto na Bíblia e nem na história do cristianismo. Isso não é poder do Espírito Santo, e sim histeria religiosa, e por isso devemos repudiá-los biblicamente. Infelizmente, muitas pessoas buscam essas falsificações estranhas que não produzem fruto espiritual nenhum, ao invés de buscarem o fruto prático que o Espírito distribui com o propósito de glorificar a Cristo com nossas vidas. Gálatas 5, 22 e 23. Ser cheio do Espírito não é evidenciado por tais farsas, mas sim por uma vida que transborda com a palavra de Deus de tal forma que a pessoa esteja sempre cheia de cânticos espirituais de gratidão a Deus. Que Efésios 5, 18 e 20 e Gálatas 5, 22 e 23 sejam um retrato das nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23.
Não precisamos de cair no espírito. O que precisamos é ter um caráter semelhante a Jesus Cristo. Filipenses 2:5. O caráter cristão é desenvolvido em nós por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 13:5. Cair no espírito não é bíblico, pelo contrário, é uma prática carnal, emocional e até demoníaco. Se você gostou deste vídeo, então deixe um comentário, se inscreva no canal e ative as notificações. Se inscreva também no Clube de Parceiros e venha ser patrocinador desta obra evangelística, apologética e missionária. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo se Deus assim nos permitir. Paz e graça.